Atenção! O programa a seguir pode conter linguagem de baixo calão. Siga adiante por sua conta. Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um episódio, um ano depois quase, brincadeira, são poucos meses, do Território Zero. Estamos aqui hoje com uma convidada especialíssima, que vai ser apresentada pela nossa anfitriã, Nina. Olá, gente. A gente hoje está com a Lute. Por favor, Oi! Lute, se apresente. Oi, galera do Território Zero, boa noite. Eu sou a Lute, estou muito feliz de estar aqui. E o Rafa chegou até a mim com o Território Zero, porque eu faço stream e eu produzo conteúdo geek, encaminhando aí para o terror, para o suspense, para o anime. E estamos aqui. Então, prepara, meu povo, que a entrevista hoje vai ser o bicho. Puxa a vinheta. Então, pessoal, eu estou tentando me acostumar, porque geralmente eu falo com vocês só pelo áudio do Spotify, né? Estamos em vídeo hoje. Então, pessoal, é o seguinte. A Lute, estou tentando falar com o sotaque menos nordestino possível. A Lute, ela vai estar hoje compartilhando com a gente sobre um pouco do trabalho dela e da experiência dela com o terror. Então, vamos deixar a convidada se apresentar. Faça as honras. E aí, galera, tudo bem? Como eu falei, eu sou a Lute, eu sou criadora de conteúdo geek, gamer lá no Instagram e nas outras redes sociais ao lado, e também de suspense e terror, porque eu sempre cresci vendo isso, mas eu não sabia até há pouco tempo atrás que eu poderia compartilhar isso como forma de criação de conteúdo. É um gosto que eu sempre tive, mas eu sempre foquei mais em jogos e essas coisas do que é, expor mais sobre esse meu lado de assistir séries de terror, de gostar do sobrenatural. E recentemente eu comecei a querer expor esse lado, porque era algo que eu sentia que estava precisando aflorar, eu estava gostando demais para manter para mim. E foi no momento onde eu tava pensando, tipo, cara, eu gosto muito de games, eu gosto muito de animes, essas coisas, só que eu tô fazendo as streams e agora meu PC não tá tão legal, eu não tô conseguindo streamar tudo. O que que eu vou fazer para continuar fazendo as streams legais? E aí eu comecei a ver, tipo, tudo que eu gostava, Gente, eu fiquei um tempo off esses dias, porque eu tava realmente estudando sobre o que que eu poderia tá trazendo para as streams, para tudo. E aí, quando eu coloquei tudo no papel, eu cheguei, tudo se encaixou. Porque os animes que eu assisto, eu gosto mais dos que têm a pegada de terror, de mistério. Os jogos que eu mais gosto de jogar têm essa pegada. Tem zumbi, que eu já não gosto tanto, assim, de filmes de zumbi, mas de jogar, nossa, são dos meus favoritos. E aí, juntou tudo, encaixou as séries, os filmes que eu costumava fazer lá no canal da Twitch, eu chamo de Sexta do Lutflix, que sempre são filmes de terror. E aí, quando eu alinhei o que eu gostava de fazer de cada coisa que eu trazia, só chegou em um ponto em comum, que eram as coisas de terror e suspense. Aí eu, não é possível que eu ainda vou relutar e não vou ficar trazendo esse tipo de conteúdo para cá. E aí, quando veio o convite do Rafa, eu contei pro meu pai. E meu pai, ele foi quem sempre me incentivou, assim, nessas coisas de terror. Desde criança, Nossa, é até meio errado falar que desde criança eu assisto esse tipo de coisa. Não é tão errado, não. Meu pai fez isso comigo. Não é errado, não, que Pois todo é. mundo assiste. Mas aí, então, eu comentei com ele do convite, e na hora ele falou, meu Deus, vai, me manda o link, eu quero ver. Agora eu falei pra ele que tava aqui com vocês, aí ele manda o link, aí eu, pai, calma, vai ficar gravado, não é agora ao vivo. Vai ser eternizado, vai ser eternizado. Vai ser Vai ser eternizado. eternizado. Então, aí a primeira pergunta que acho que não dá para começar assim, continuar a entrevista sem fazer ela. Por que stream? De onde é que surgiu a ideia, de onde é que vem a inspiração para começar a streamar? Cara, na verdade, eu adiei muito isso, porque a ideia surgiu se eu não me engano, foi final de 2018. Eu tava naquele início de começar a jogar LOL. Tava empolgada, não que eu jogue bem, mas eu gosto. E aí eu tava naquele início de jogar LOL e tudo, e um pouco antes disso, eu tava começando a crescer no Instagram, porque eu tava fazendo uns trabalhos como modelo fotográfica para lojas, para fotógrafos independentes, enfim. E aí, de vez em quando, eu postava que eu tava assistindo alguma coisa, que eu tava jogando algum game, que eu tava jogando LOL. E aí, meus amigos ficaram tipo, como assim?
tá postando isso e não tá fazendo stream? Aí eu, stream? Aí eles, Twitch e tal, fazer live jogando. Aí eu, mas por que eu faria isso? Aí eles começaram a me explicar um pouco do que se tratava. E eu, massa, massa. Aí eles ficavam falando, tu é uma menina que é falante, apesar de tímida, eu sou falante, isso é verdade. E tu é falante, tu já gosta dessas coisas de internet, tu sempre compartilha isso, por que que tu não vai fazer stream? Aí eu, tá bom, obrigada, vou analisar. Aí eu sei que com o tempo foi passando, eu continuei postando as coisas que eu tava jogando, chamando a galera para jogar comigo, mas as streams nada de saírem. E aí fui adiando, fui fazendo outros projetos pessoais, assim, gente, eu teve uma época que eu tava blogueira fitness, o quê? Eu tava me entupindo de pirulita agora. Mas, enfim, essa fase já deu uma amenizada. E aí eu continuei postando as coisas que eu gostava e foquei também muito na parte da minha saúde, nesse negócio de blogueira fitness, de fazer meus trabalhos de modelo fotográfico, mas eu não botei assim pra frente. Aí, ano passado, eu conheci uma galera que eles têm um grupinho do Discord e tudo mais, e eles falaram, tipo assim, tu já pensou em fazer stream? Aí eu, cara, de novo isso. E aí eu, agora eu vou ouvir. E aí o pessoal no Instagram sempre perguntava, depois que eu comecei a criar conteúdo, postar meus Reels, IGTV, as coisas, perguntava se eu fazia stream. Aí eu, não, mas eu vou começar, porque pra mim, pra eu começar a fazer stream, eu precisava de um PC top, eu precisava de uma cadeira gamer e de 35 mil coisas que eu ainda não Toda uma tinha. iluminação. Toda a iluminação. E aí, o que que acontece? Resolvi criar o canal no final de 2020, da Twitch, e o canal ficou lá, porque na minha cabeça eu ainda precisava de tudo isso de momento ideal para começar. Aí teve um dia que eu não tinha nem a webcam ainda. Eu achava que eu ia conseguir fazer com a minha GoPro. Coitada. E aí teve um dia que eu simplesmente surtei e falei, vai ser isso, vou tentar com o celular. Meu amigo disse que dava para começar com o celular, como câmera. E eu comecei e foi isso. E aí deu certo. Eu fiz um TikTok comentando com o pessoal. Gente, eu criei um canal na Twitch, tô muito animada, mas infelizmente eu não tô. Não tá dando tão certo quanto eu. Na verdade, eu não achava que fosse dar certo. Mas todo mundo me dava forças e dizia que ia dar certo. Então eu comecei a pensar que daria certo. E aí, quando eu criei, eu fiquei muito triste, porque eu esperava que meus amigos, os outros, né, fossem me apoiar, fossem divulgar o canal e tudo. E assim, foram pouquíssimos os que me ajudaram nisso. Aí eu fiz um TikTok falando um pouco sobre o que é que eu iria abordar, pedindo pra galera ir lá conhecer. E, gente, eu dormi, no outro dia eu acordei, eu já tinha, tipo, 500 seguidores na Twitch. Eu fiquei, como Nossa. assim? Nossa, Como assim? E aí eu fiquei muito feliz, porque não parava de virem pessoas me seguir. E aí a galera tava comentando, tipo, não desiste. A gente sabe como é difícil. Eu sempre faço live para 2 pessoas e uma delas sou eu vendo o chat. E aí eu fiquei, meu Deus, meu Deus. Para muita gente isso pode ser pouco, mas para mim foi demais. nossa, E Com aí eu certeza. comecei. E aí foi, nisso eu fiquei fazendo as lives. Teve um tempo que eu parei porque meu PC deu problema, mas já estou de volta. E foi assim que tudo começou. Incrível, incrível. Inclusive, me inscrevi lá no canal da Twitch. Ê! E tô pensando em começar a fazer live também. Obviamente, não vou fazer live de concorrência, vou fazer live de música. Que concorrência? Por que você não faz? São Você coisas totalmente considera? tá jogando. diferentes. Porque mesmo que você fosse fazer também de games ou de coisas de terror, essas coisas, olha, eu sou uma menina, você é um menino. Até o nosso, tudo da gente é diferente, não tem nada de concorrência, tem espaço para todo mundo. Realmente. Exatamente. Mas minha paixão fora dos podcasts é a música. Se eu for streamar, vai ser lives de música e coisa e tal. É o que eu gosto de É fazer. massa. É meu hobby. É. Então, E Nina, canta muito alguma bem. pergunta até agora? Oh! Eu gostaria de saber, em relação por você ser uma mulher no mundo das streamers, se foi às vezes muito difícil e a parte
por mais que a gente não queira, tem a parte do assédio. E eu queria saber, assim, como que você consegue lidar com isso, porque eu sei que é bem difícil, é bem complicado, principalmente quem lida com o público. Assim, acontece recorrentemente isso, porque como teve essa história de eu ter divulgado no TikTok, muita gente do TikTok foi pra lá e eu já consegui um grupinho que sempre são os mesmos. E às vezes você tá lá jogando, interagindo com o pessoal, e chega uma pessoa que lhe segue só para lhe mandar uma mensagem ah, de assédio, no sentido de que, tipo assim, se eu tô fazendo uma live sobre um jogo, eu acho que é totalmente fora do contexto chegar uma Uhum. pessoa falando comentários sobre o seu corpo, sobre a roupa que você está vestindo, e eu ficava bem desconfortável no começo. Hoje em dia, eu já tenho os moderadores lá, e a gente tem um botão que é um meme da Inês Brasil, que ela fala, ia lá, nem vou ler. E aí, sempre que a galera vê que é um comentário, assim, que eu já vou ficar meio exausta, eles já apertam o Uhum. botão e dão um ban. Então, os meus amigos Ótimo. moderadores que eu fiz lá, eles estão fazendo isso. Mas de resto, eu não tenho muitas papas na língua, não. Quando alguém me incomoda, eu falo, ih, qual a necessidade disso? Só que eu não vou negar que foi uma forma que eu desenvolvi para lidar, porque são momentos desconfortáveis, sim. Sim, Eu imagino. imagino. É bem complicado. O pessoal se esconde É, atrás do anonimato para fazer o que quiser, sexualizar sim. Sim, tudo, faltar com respeito. ou faltar com respeito, Eu acho fazer tudo, né? que se a mulher quiser se sexualizar, ela vai estar meio nítido, assim. Não é numa live que eu vou estar jogando que a pessoa tá querendo ser sexualizada, sabe? Porque tem outras categorias lá da Twitch que você pode fazer live de. Você deve conhecer, live que as meninas fazem de banheiras, de coisas assim. Não sei se é o intuito dela sexualizar ou não, mas assim. Eu, eu já passei muito pela situação que as pessoas acham que por eu ser uma mulher que está jogando e fazendo live, eu sou uma mulher que quer chamar a atenção de homem Hum. e que tô ali só por isso. Eu realmente não gosto daquilo. Eu já cheguei a receber no meu direct gente perguntando: Ah, mas aqueles jogos é verdade mesmo ou é só para fazer publicidade? Meu E aí Deus. eu fiquei assim, sem entender a necessidade dessa pergunta. É difícil. Esse É caso foi difícil. pelo menos pelo direct, mas muitas vezes acontece ao vivo e simplesmente não dá para esconder a sua cara. Uhum. A gente Eu tenta lidar, imagino. mas é bem complicado. Acho que o mundo game para as meninas parece que as pessoas não entendem, tipo, principalmente os homens. Acho que a gente só quer chamar atenção. E não, a gente só quer se Uhum. divertir, a gente só quer jogar. A gente está ali pro mesmo intuito. Às vezes a gente passa raiva, passa raiva. Eu Passa raiva. jogo LOL e passo raiva o tempo todo. É sobre isso, seria errado se não passasse raiva. Exatamente. Eu confesso que eu não sei jogar, não. Já baixei 2 vezes, já botei no telefone o novo que lançou, o Wild Rift. Ai, o novo é bom. Não tenho talento. Não tenho talento, não tenho. Mas É verdade. se eu te Mas pudesse falar uma Meme ao coisa, vivo aqui. apaga do celular, porque quando eu tive ele por uma semana no meu celular, eu não fiz mais nada da minha vida. Por isso que eu ainda não abaixei o de celular, porque eu já tô assistindo série e enquanto às vezes eu tô trabalhando sozinha. Aí se eu colocar, eu não vou conseguir trabalhar, não vou fazer mais Zero nada da vida. minha vida. É desse jeito. É bem isso. Eu baixei de manhã quando eu acordei, e aí, quando foi 2 horas da tarde, eu ainda tava jogando em cima da cama. Eu, meu Deus, o que que eu tô O que eu tô fazendo? fazendo? E aí logo depois eu fiquei sem memória no celular, foi a desculpa perfeita pra apagar. Exatamente. Deixa de computador, tá tudo certo, não precisa de É, celular tem agora. todo um trabalho para ligar, abrir o programa, fazer login, aí você já perde a vontade, pronto. Pronto, ter que ficar sentada jogando, pior. É verdade, é verdade. E aí, vamos seguindo. Ok, stream. Massa. Acho que todo mundo tem alguma coisa que quer mostrar, né? Um lado divertido, um talento, um gosto pessoal que gosta de compartilhar com outras pessoas. Até porque, como a gente estava conversando aqui nos offlines, termina atraindo mais pessoas que gostam da mesma coisa, e aí você termina gerando vínculos, amizades, você forma um Sim. grupo, isso é incrível. Mas aí,
tu estava conversando com a gente um pouquinho aqui no offline, mas agora ao vivo, nas câmeras, Diga aí. stream. Aí, de onde é que saiu? Do stream, da parte de games, essas coisas, e foi começando a entrar no stream da área de terror. Qual foi o teu contato, qual foi teu momento de decisão de começar a incluir isso no teu conteúdo? Então, na verdade, foi tudo um pouco confuso, porque eu sabia que eu queria falar sobre 4 coisas. E aí, que as 4 coisas são: eu gosto muito de Marvel, eu gosto muito de anime, eu gosto muito de filmes de terror, e ao mesmo tempo eu gosto muito de coisas dos anos 2000. Se você me encontrar na rua, no trânsito, a minha playlist vai de High School Musical à música dos anos 80. Então eu sabia que eu queria falar sobre essas coisas. E aí, só que assim, não, eu sabia que eu também precisava escolher qual seria o meu foco principal. E aí, durante muito tempo, eu ficava tentando compartilhar de tudo um pouco, porque são realmente paixões que eu tenho. Mas, como eu estava comentando, chegou um tempo em que meu PC tava bem complicado lidar, porque, para quem não sabe, eu streamo de notebook. E aí eu não estava conseguindo rodar o programa da stream e jogar. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que é que eu vou fazer? Porque eu quero continuar fazendo as lives. O que é que eu posso trazer aqui para continuar fazendo e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a rever tudo que eu gostava, que tipo de jogo, que tipo de filme eu assistia, o que é que eu procurava assistir na internet, anime, tudo. E eu cheguei em um ponto em comum, que eram as coisas de terror. O que já foi muito interessante, porque nas sextas eu já tinha a sexta do Netflix, como eu falei para vocês. E aí toda sexta eu streamava algum filme de terror ou de suspense que às vezes eu já tinha assistido há muito tempo, ou então eu já tinha assistido, mas eu queria assistir em live com o pessoal, ou às vezes era uma recomendação do pessoal, alguma coisa que eu queria assistir. E aí o que que acontece? Depois disso, que eu cheguei nesse ponto em comum do que eu iria começar a trazer, eu decidi que agora tá tudo muito mais à minha cara, porque eu posso continuar gostando das outras coisas e ainda assim focar em uma que eu não vejo tanta gente falando. Porque às vezes Categorizar, né? categorizar e assim, às vezes eu vejo páginas geeks que falam um pouco de tudo, mas é difícil eu ver uma como vocês que foca realmente nisso. E como Uhum. você falou, pessoas que gostam de terror, suspense, são pessoas receptivas e procuram pessoas que também gostam disso. Então, quando eu me abri a decidir postar sobre isso, fazer sobre isso, eu sei lá, eu acho que eu me encontrei mais ainda. Para quem não sabe, terror é amor, tá, gente? Terror é amor. Terror é Parece amor. não, mas é só kawaii aqui. Pra quem não sabe, Invocação do Mal 3 eu chorei horrores, é filme de amor. Eu achei Eu ainda incrível. não Eu assisti. achei Eu ainda incrível. não É assisti, meu incrível. Deus. Pelo amor de Deus, eu chorei no 2 em 2016 no cinema. É filme de amor. O Ed Alan Ray. Amor. Exatamente. O capeta é só um papel de fundo. É só um background da história. O Ele é resto. só o crush. Bom, vamos dar um breve intervalo. Nesse breve intervalo, vocês vão ficar aqui com todas as redes sociais da Lute, com todos os links que levam aonde ela vai estar. E aí vocês, por favor, flodem os conteúdos dela. Quando ela tiver live, vão para a live dela. Façam comentários bons, por favor. Sejam educados, tá Seja bom? educadinho. E a gente vai ter uma live junto esses dias, não é? E isso, ao final desse programa, iremos divulgar uma coisa maravilhosa que acabou de ser divulgada, mas vamos divulgar de forma melhor. Vamos cortar essa parte. Claro, nada aconteceu. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Então, meu povo, estamos de volta aqui. Espero que vocês tenham aproveitado esses, acho que vai dar uns 5 segundos, para você dar pausa no vídeo, pegar todas as redes sociais da Lute, seguir ela em todas as redes sociais. Cola com esse povo que é sucesso. E agora, nosso segundo round aqui é o round da casa. Então, vamos saber agora o seguinte. Ok, você tem um gosto por terror, mas de onde ele veio? Como é que foi a tua experiência Eita. com o terror? Oi, pai, esse momento é seu. Então, ele veio por causa do meu pai. Eu sou filha única, então eu sempre tive muita atenção dos meus pais.
E meu pai, ele tem... Eu sou uma pessoa totalmente da noite. De dia eu não funciono. Agora, à noite... A noite, para mim, é perfeita para tudo. E desde que eu era criança, era eu acordada à noite e meu pai também trabalhando à noite. Tipo assim, ele em casa ia estudar, ia fazer alguma coisa à noite, porque ele funciona à noite. E aí, constantemente, ele assistia algumas coisas e aí eu assistia com ele. E virou nossa marca, sabe? Eu passei a amar isso. Na verdade, eu tinha muito medo, mas era algo que a gente fazia junto e era algo que eu podia contar no outro dia na escola, contar para os meus primos que meu pai fazia. E aí disso surgiu também as brincadeiras que meu pai fazia comigo. Vocês não têm noção do que já passou comigo por causa disso. Então veio tudo dele. Desde criança eu assistia com ele e tudo mais, e ele brincava muito comigo de me dar susto. E a gente sempre se falava novidades sobre essas coisas, tipo, vamos assistir tal filme hoje, não sei o quê. E aí disso já levei para o meu primo, que é um grande amigo meu, e a minha melhor amiga há 15 anos também, ela, quando eu dormia lá em casa, a gente passava na locadora para pegar. Para Nossa, saudade da pegar. locadora. Muito Saudade. bom. Isso era tão bom. Isso sim, era noite assim de amigos, sabe? Você tinha que. Era um evento na locadora, né? E Era. aí, Eu já fiz muito isso. e aí a minha mãe levava a gente, só que a gente já sabia que era recomendação que eu ia pegar com meu pai. Pai, qual é o filme que eu vou assistir hoje com ela? Aí meu pai. Aí a gente pegava e ia pra casa assistir. E eu chamava meu pai pra assistir comigo e a minha melhor amiga na minha casa, porque ele curtiu muito também. Massa, massa. Assim, é a minha história. Filho único. Meu pai aprontava comigo. Colocava para assistir filme de terror, tipo Sexta-feira 13, ou então o terror de Elm Street. Apagava Nossa, a casa sim. toda, ia para o final do corredor e ficava lá. Meu Deus! Será que tu é meu irmão? Esperando só a hora de dar um Misericórdia. susto, para depois do susto ele dar um susto em seguida, para ser pior do que o primeiro susto. Meu Deus! Era, Eu não tive. Eu não tive essa experiência, porque a minha mãe, ela gosta um pouco mais de filme de suspense. E meu pai sempre gostou de filme de guerras, sim. de outras coisas. E eu que assistia terror por conta, uma tia minha, adoro ela de paixão, e ela que a gente começou a assistir, ia jogar videogame, ia assistir filmes de terror. Tudo bem que Ai, depois que tia eu queria maravilhosa. chorar, e eu queria assistir Barney e seus amigos no sofá, eu queria, mas eu assistia. Eu assistia os filmes de terror e depois eu ia assistir Barney e seus amigos. Parece a minha mãe dizendo: você vai assistir essas coisas só para depois ficar com medo, querendo que eu vá pro seu quarto. Aí eu, mas o filme era bom. Eu escuto a voz da minha Exatamente mãe. isso. Exatamente isso. Ai, meu Deus. Foi Isso uma parte muito boa. é uma parte muito boa. Assim, eu até hoje, eu não vou mentir, eu ainda fico meio. Só que eu lido melhor do que eu lidava quando eu era criança, né? Porque assim, se eu. Gente, vocês não têm noção. Eu assisti um filme com meu pai, que o nome era Boneca Assassina. Foi até o que eu te perguntei, Rafa, se tu já assistiu, que é Dolly Dearest, eu acho, em inglês. E ele lançou um pouquinho depois da época do hype do Chuck, o Boneco Assassino. E aí, eu nem era nascida, mas eu assisti quando eu era criança com meu pai. E eu lembro que eu cheguei na escola contando isso para minhas amigas e tal, tal, tal. E eu adorava contar histórias de terror. E o filme, ele é com aquelas bonecas amiguinha, que ela tem tipo o tamanho de uma criança. Nossa. Cara, eu tinha uma boneca daquela. E vocês já sabem no que isso vai dar, né? Dá para ter uma ideia. Teve um dia que eu estava com meu pai no quarto dos meus pais. E aí meu pai falou assim: filha, vai lá na cozinha pegar água pra gente. Aí eu falei: não, pai, vem comigo. Tá tudo escuro. Aí ele falou assim: acende a luz do corredor e vai. Aí eu fui correndo, 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 correndo. Quando eu cheguei na cozinha, gente, a boneca tava com a mão no fogão, assim. Ele colocou a boneca segurando o fogão, assim, a minha boneca grande. E aí eu voltei correndo. O que é isso? O que é isso? E a minha mãe dormindo. Aí ela acordou assim, tiltada. E aí meu pai rindo, rindo, rindo. E eu, não tem graça, não tem graça.
Meu E aí Deus do céu. ele fez isso comigo e eu nunca esqueci, eu nunca esqueci. Eu acho que eu tinha uns 9 anos na época e eu nunca esqueci. E aí ele era daquele tipo de. Meu pai é maravilhoso, mas assim, eu tinha várias bonecas. Aí ele ficava falando que a boneca tava me olhando, ele ficava me perturbando. Precisamos fazer uma análise urgente dessa árvore genealógica. Convidar ele para o próximo podcast aqui. Sim, está convidado. Alô, pai. E assim, Rafa e Nina, ele é muito. Tipo assim, ele é uma pessoa também muito nostálgica, igual a mim. Eu adoro coisa nostálgica. E ele também é muito assim. E assim, esses filmes, Sexta-feira 13, Iluminado, Cemitério Maldito, Nossa, são os tudo melhores. isso Nossa, esses são os clássicos. melhores, os clássicos. Todos esses, ele lembra de cabo a rabo, ele assiste, ele fala muito. Então, veio tudo daí. Foi uma boa criação. Tá de Foi uma parabéns. boa, Uma boa criação. traumática, mas boa, nada me abala mais. Traumática. Em alguns E aproveita. problemas com bonecas? Talvez. Cara, eu fui superar o meu medo de palhaço, acho que 2 meses antes de casar. Porque Meu Deus! a gente tem um parque de diversões aqui chamado Mirabilândia, porque eu sou meio matuto, eu não sei se tem em outros cantos com esse Eu mesmo nome. sei, ele ficava Mirabilândia. num shopping, não era? Aí. Isso. Eu já fui aí, mas eu tinha medo desse negócio. E aí tem no final do ano eles fazem a Noite do Terror. E aí é um bocado de gente fantasiada e tal. Tem uns cosplays que são muito bons, velho. Tem uma turma que, meu amigo, fica perfeito, fica igual. Os do Pennywise ficaram perfeitos. E eu tinha muito medo de palhaço, um medo absurdo. Então, assim, foi com 30 anos é que eu fui superar meu trauma, minha fobia de palhaço. Adivinha por quem? Por causa de papai. Teu pai fez isso? Claro. Assim como todas as outras fobias que eu tenho. Mas, Ai, enfim, meu Deus. tudo superado, tudo já tá tudo certinho, tudo regularizado. Acho Tá que tudo certo. a Nina é a única normal que a gente tem aqui. Eu não tenho, eu Provavelmente. tenho. De medo, assim, eu sempre tive medo da menina do grito. Nossa, eu tinha um pavor. E aí eu Nossa, escutava aquele barulho, eu tinha vontade de chorar, deitava no chão. é Se horrível esconde na aquilo. coberta. É muito ruim. E eu nunca gostei muito de escuro, né? Tanto que eu vou dormir, eu durmo com o celular ligado, colocando um vídeo ali aleatório, só pra mim não dormir no escuro, que eu fico com medinho às vezes. A imaginação pega umas pressas. Sim, e assim, isso que tu falou de se enrolar pra dormir, tu falou, né? Eu falava isso pro meu pai que tava com medo, mas eu ia me enrolar. Sabe o que meu pai falava? E tu acha que se vier um espírito, ele não pode puxar teu lençol? Aí nem assim eu tô protegida. Aquela Gente, eu tenho que pontinha de esperança, contrato. você pega assim, não. O contrato, espírito, o contrato. Se eu estiver embaixo do cobertor, não pode me Não pegar. pode me pegar. Pra mim funcionava assim. Ele aboliu todas as minhas expectativas de estar protegida. E agora vamos aprofundar ainda um pouquinho mais. Vamos saber da nossa queridíssima convidada se ela teve alguma experiência sobrenatural. Alguma coisa que, quando você lembra, chega daquele... Meu irmão, eu tô vivo depois disso. Chego e respirei fundo aqui agora. Então, deixa eu tentar respirar para explicar. A minha família é católica, por parte de mãe, só que a minha avó, ela sempre experienciou muitas coisas, de sentir realmente mediunidade, sabe? E aí, o que que acontece? Ela nunca foi atrás de desenvolver, nem nada do tipo, mas as pessoas que conhecem... Podia ser que você fosse conhecer ela agora e você já presenteasse ela com algo sobre mediunidade, sendo que ela nunca falou nada sobre isso. Então, tipo, as pessoas já sentiam isso nela. E sobre espiritismo, sobre essas coisas. E a minha mãe também teve isso. Ou seja, quem era próxima da linha? Eu. E aí eu ficava com muito medo de ser a próxima. E eu falava para minha mãe que eu não queria sentir as coisas, eu não queria, porque eu gosto de assistir essas coisas, mas como ela falava, depois eu ficava com medo e passava. Não ia ter ninguém me olhando, ninguém me fazendo nada. E aí acontece que acho que eu tive uma experiência, acho que quando eu tinha uns 13 anos, e depois outra aos 16, que eu nunca esqueci,
E também eu vou contar para vocês, mas também teve uma que eu era muito pequena, eu tinha 2 anos, e na verdade quem experienciou foi a minha mãe, mas eu estava com ela deitada. E foi a seguinte: a gente estava viajando para a casa de um familiar do meu pai, e aí a minha mãe estava deitada na rede, aqui a gente usa bastante rede, né? Rafael deve saber. E aí minha mãe tava me colocando para dormir, e tava todo mundo na sala, ela tava no quarto sozinha comigo. E ela conta essa história até hoje, que foi o dia assim que ela mais se apavorou, porque ela tava me balançando na rede e do nada ela olhou para cima, tinha uma pessoa olhando pra gente. E aí ela disse Nossa. que fechava os olhos, a pessoa não ia embora, e aí ela não conseguia gritar para chamar meu pai. E aí ela conta que ficou com medo, porque, tipo, o que era aquilo? Por que tava ali? E a filha dela lá, o que que ela, sabe? E aí ela conta muito essa história, que foi um dos dias que ela mais ficou. E aí isso entra também a minha história, que eu tinha muito medo de ter esse lado, mas eu tive, só que eu não consigo ver coisas, eu só sinto. Mas eu tento não desenvolver isso o máximo que eu posso, porque eu sou muito medrosa. Mas aconteceu uma situação na casa dos meus pais, acho que eu tinha uns 16 anos, 15, 16 anos, e nós temos passarinhos lá. Eles têm o viveiro deles e tal. E aí o que acontece? Eu tava no meu quarto e eu comecei a me arrepiar. Eu comecei a sentir que tinha alguém ali. E aí, na mesma hora, os passarinhos começaram a se bater, tipo, no viveiro. Eles começaram a ficar inquietos. E aí aí a minha mãe, o que foi? Aí eu falei, mãe, vem aqui. Aí ela, tem alguém aqui, né? Aí eu falei, socorro. E aí eu chamei ela no quarto para ela ver que eu tava toda arrepiada, assim. E aí, quando a minha mãe chegou no quarto, a porta lá perto do viveiro bateu. Só que só tava a gente em casa. E aí foi muito bizarro, porque parecia que não ia embora, sei lá. Aí ela me ensinou a rezar nessas horas, né? Mas assim, é bizarro, porque nós duas sentimos juntas. Eu acho isso muito estranho. Você vê que não é uma experiência, não é uma coisa da cabeça, né? Não, Uhum. eu super acredito Não, nisso. não é. A gente também. Vocês já tiveram alguma experiência assim? Muito, muito. Conta. Eu tenho de ver, sentir e sonhar. É, sair de ver eu já não gostaria de ter, não. E assim, eu sou meio perturbado, minha esposa é que gosta, que ela é medrosa pra caramba, e eu sou o tipo de pessoa que eu fico assistindo vídeo sobre, eu estudo, já procurei curso de exorcista e tal, enfim, eu acho o Meu Deus máximo. do céu. E apareceu, eu vou pra cima, vamos embora. Eu sou nesse nível de Sim, achar que eu sou alguma coisa, mas já tive muita experiência e assim, me conte. Ai, tem um... vou contar duas experiências. A primeira, eu tinha por volta de 13 para 14 anos. A gente estava morando em outro estado. Meu avô era recém-falecido. A família toda resolveu mudar de ares. Então foi meus pais, meus tios, Todo minha mundo, né? avó, todo mundo mudou de estado. A gente foi para o Rio Grande do Norte. E lá a gente ficou numa casa. Só que aparentemente tudo que acontecia nessa casa dava errado. Tudo, 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 tudo. A família começou a se desmoronar, teve gente que saiu, gente que separou. Meu Deu Deus. uma bronca gigante. Mas a gente ficou, eu, meus pais e minha avó. E aí aconteceram duas coisas muito legais nessa casa. A primeira foi o seguinte: uma bela noite, Legais. legais. Depois que você passa, é tudo ótimo. Durante é desesperador. Eu e meu pai estávamos em casa sozinhos. A gente resolveu brincar de pique-esconde. Assim, nada fora normal. Uma casa fechada, você não espera que vá acontecer nada dentro de uma casa, né? Sim, sim. E só que assim, tinha uma amiga da família que ela trabalhava com moda. Então ela tinha deixado os manequins na garagem. Então a garagem era tipo lotada de boneco de manequim. Já começa Já assim é na de terror. perturbador. Já começa, mas até aí ok. Estávamos no jogo, meu pai correu, vou me esconder. Ok. Eu fiquei esperando, contei, vamos lá atrás dele. Não achei ele na casa toda. Vou tomar uma água. Vou passar um tempo aqui, vou tomar uma aguinha. Só que a cozinha, ela não tinha uma porta, era um portal, uma coisa grande Sim, aberta. sim. E a geladeira ficava
no canto. Foi o que aconteceu. Eu abri a geladeira, peguei água, enchi o copo. Tava quente. Abri o freezer, peguei gelo. Quando eu estava para fechar o freezer, eu vi 2 pés passando correndo. Aí eu, já vi o miserável onde é que vai se esconder. Vou pegar ele. Tu achou que era teu pai? Achei, botei o copo Sim. e só fui atrás. Só que todas as portas estavam fechadas, só tinha uma porta aberta que era do quarto onde ele dormia. Eu, pronto, olhei para um lado, olhei para o outro, não está aqui, está embaixo da cama. Subi devagarinho, feito Homem-Aranha na cama, Meu Deus. e esperando na hora de dar o susto. Na hora de dar o susto, meu pai grita do fundo da casa: Rafa, já parei de brincar, cadê tu? Aí eu, foi aquele berro fino, sem. Eu Já tô imaginando. Não sei nem o que eu tô. Aí chega a minha avó e minha mãe em casa depois. Não, meu filho, isso era seu avô zelando por você. Não, ele tava tentando dar um susto. Não, não era ele, não era ele. O pé tava novinho demais para ser o pé do meu vovô. E no mesmo, vamos dizer assim, demais. no mesmo semestre nessa casa, aí foi uma experiência mais pesada. Que minha avó era católica, mas também tinha contato com outras coisas. Ela, um pouquinho de tudo. Sim, ela E a conhece, né? gente tinha um móvel, que era aqueles cabideiros, que você colocava chapéu, casaco, bolsa. Que Sei, eu tô olhando pra um agora, que ontem eu fiquei com medo de dormir. aqui popularmente a gente batizou de o quê? Chifrudo. Já teve por aí. E tinha um no quarto dos meus pais. E no mesmo quarto tinha um altarzinho dos santinhos da minha avó. Aham. Uma bela noite, um barulho muito perturbador na casa, tipo, parecia que tinha um trovão estourando dentro de casa. A gente acordou todo mundo assustado, saiu correndo para dentro de casa para saber o que tinha acontecido. Quando eu entrei no quarto dos meus pais, o tal do chifrudo tinha se partido no meio, O quê? metade caiu, a outra metade bateu e virou todos os santos de costa. Não. Eu acabei de. Não sei se dá pra pegar na câmera. Meu Dá. Deus! Então, assim, eu acho que por aí já dá para ter uma ideia, mas assim, não foram as únicas experiências que eu tive. Eu tive Rafa, algum. socorro! E Só que aí, assim, o que que vocês fizeram? o que é que tu acha que a gente fez? Se mudou da casa. A gente foi embora de lá. A gente não tinha condição de ficar naquela casa mais. Minha avó foi para um apartamento, meus pais e eu fomos para outro apartamento, seguimos nossa vida até que a gente resolveu voltar para Recife. Sim. Mas, assim, não foi minha última experiência. Eu tenho. Esse ano eu tive muita coisa com sonho de ver coisa, ver. Enfim, sendo bem nítido, ver demônios e coisas assim. Mas, enfim, teve um sonho específico, que esse eu vou guardar para a nossa live, que esse eu faço Ah, questão de esse eu quero contar para o pessoal. saber. Trabalhamos com Esse eu. conteúdo exclusivo aqui. E esse sonho, assim, cara, mexeu comigo. Mexeu muito comigo. Mas, vamos guardar ele para esse momento. Mas, assim, eu tenho muita experiência, só que eu sou o tipo de pessoa que eu fico curioso. Eu fico Você vai curioso. atrás ou você fica tipo, Eu vou atrás. Assim, eu sou de família Eu rezo. cristã, eu rezo mas, também? mas eu sou do lado meio perturbado da família cristã, que é assim, tipo, olha, é assim? Ah, pois venha, chegue. Eu não. Assim, eu tenho um lado da família que é católico, o outro lado é evangélico. E tem eu que sou cristã, mas eu gosto de uma parte da doutrina espírita. Eu já fui atrás da Conscienciologia, não sei se vocês conhecem, que Não. Conscienciologia é como se fosse o espiritismo, só que na ciência, não fosse a religião. E é sobre você ter experiências fora do corpo, eu já tive isso. E aí, nesse sentido, eu gosto de entender mais e tudo mais. Agora, de dizer, venha Espírito, estou pronto, Deus me livre. Não, não me verás fazendo isso. Não vem, não, que eu não tô pronta, não. Não vem, não, que eu não tô pronta. Nesse sentido aí, não. Agora, você falou uma coisa sobre essa sua história de brincar de esconde-esconde com seu pai, que me veio uma coisa à mente. A mãe do meu pai, ela mora numa casa tão grande que a casa dela começa numa rua e o fundo é na outra. É bem grande a casa dela e só morava meus avós. E desde que eu sou pequena, eu escutava história sobre a casa dela, sobre a irmã do meu avô, que uma vez precisou ir dormir lá para cuidar da casa enquanto eles viajavam. Eu não era nem nascida, faz muito tempo. E aí, eu escutava muito isso, a minha avó me contava,
que nessa noite nessa semana que ela passou as noites lá, ela via a cadeira se mexendo, ela via coisa passando, tudo nessa casa. Então, eu já cresci com medo dessa casa. Aí aconteceu uma situação, quando eu tinha acho que uns 12, 13 anos, que assim, a casa dela entra por aqui pela frente e tem logo um quarto que é o escritório, onde fica computador, esse tipo de coisa. E nesse quarto tem uma foto bem grande de um filho que a minha avó teve, mas que infelizmente ele faleceu muito novinho, ficou doente e tudo mais. E aí, nesse quarto é onde a minha avó fica mexendo nas coisas dela, de... Ah, isso não é aquela avó médium, tá? Médium não, Enfim. Oh. E aí, ela ficava nesse quarto aí no computador e tudo mais. E aí, eu ficava sempre com ela nesse quarto quando eu ia pra lá. Só que nesse dia, o que que acontece? Ia todo mundo almoçar, tava meu pai na casa, e a minha avó tava todo mundo lá pro outro lado da casa, tipo, do meio pro fim. Uhum. E aí ela falou assim pra mim, vai lá chamar teu pai. E aí eu falei, tá certo, vou lá chamar ele. Eu entrei na casa e eu fui até o escritório onde meu pai costumava sentar. Ele estava na pose que ele constantemente ficava, inclinado, perna dobrada. Era meu pai, sentado. E aí eu falei, vamos almoçar. E voltei. E voltei pra lá. Quando eu cheguei lá, meu pai estava lá atrás. E aí eu fiquei sem entender, porque não tem porta que dê da onde eu tava pra lá. A casa da minha avó tem aqueles quartos que não tem janela, e a única porta que teria para ele ter acesso é a porta da frente, que ela não é aberta, porque não é por lá que a gente entra, sabe? A minha avó não abre essa porta. Então não teria como. E aí eu fiquei sem entender, e eu não soube o que se eu falava pra minha avó, se eu ficava. Eu fiquei assim, eu guardei Algo pra errado mim. não está certo. Errado não está certo. E aí, até hoje, eu entro naquele quarto, eu olho para a foto daquela criança e eu fico. Eu já sinto uma energia esquisita, sabe? Eu não entendo o que foi aquilo até hoje. E eu falei assim, eu só lembro que eu falei, pai, tu tava onde? Aí ele, eu tava ali atrás, perto da piscina. E o que era aquilo sentado? Eu não sei. Nessas horas só pensa, meu Deus, foi só a minha imaginação. Vamos pensar que foi minha imaginação, meu Deus! Sim, Imaginação e corre. Eu corri, mas sabe por que foi que eu corri? Porque depois que eu vi, eu meio que, tipo, pisquei, ele não tava mais lá. E aí, ele tava lá fora. Como é que foi isso? Nossa. Pois é, todo mundo É um tem. desespero, Olha, meu pai. quem tá vivo tem que ter tido uma experiênciazinha dessa para contar. Verdade seja dita. É verdade. Eu acho, Verdade seja dita. tem gente que eu conheço que fala que adoraria ter esse tipo de experiência. Eu fico, sai pra lá. Aí vai ter uma experiência e depois ele nunca mais vai ter. Fala, pelo amor de Deus, não quero mais. Não quero mais, não nasci pra isso. Eu, assim, quando não tiver, tá de boa. Quando tiver, tá de boa. Estamos trabalhando com o que tem. Trabalhando. Assim, eu sou muito curiosa sobre essas coisas. Eu gosto de ver relato, eu gosto de ver situações de falha da Matrix. Eu leio muita coisa. Na época do Facebook, eu entrava num grupo que era só de história assim. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o MK Ultra, um grupo que tem no Facebook bem Não. conhecido, que é Eu só acho sobre que essa história. E aí a galera compartilha relatos deles e também histórias, tipo assim, conspiram sobre algumas coisas que já aconteceram na nossa linha temporal. E aí eu sempre achava de ler isso quando eu ia dormir. Não dava certo. Ficava só um pouquinho impressionado só, né? É horrível, mas eu amo. É como eu disse, terror é amor. É um Terror é negócio que amor. você. Frasezinha para botar lá no Instagram. Posta foto, terror é amor. Queria só concluir. Nossa entrevista está chegando ao fim. Não acredito! Tenho pena do pobre PC do Rafael para renderizar esse vídeo. Tem uma pergunta que o Gabriel fez da outra vez que a gente fez entrevista, que eu achei a pergunta mais sensacional e eu resolvi adotar aqui para todo final de entrevista. Diga Uma lá. pergunta simples. Para você, o que é medo? Eita, agora me fez pensar, assim. É uma pergunta pensante. Eu acho que às vezes medo é aquilo que a gente não conhece, não sabe de onde vem,
o que é que pode fazer com a gente, quais são as intenções. Eu, pelo menos, quando eu sinto que tem algo próximo, eu às vezes fico com medo, mas por eu não saber do que está se aproximando, se é algo que veio para me cuidar ou se é algo que está incomodado com a minha presença, sabe? Uhum. Então eu acho que medo é muito da gente não saber a intenção do que estão causando a gente. Perfeito, perfeito, perfeito. E vocês, o que é que vocês diriam que seria o medo? Então, né? É uma boa pergunta. Eu acho que É uma Nunca, uma boa eu sempre pergunta. faço, mas nunca me fizeram. Anotado, responda na próxima nossa live. Fechado. Então, povo, esse foi o nosso programa de hoje. Esse programa está sendo gravado hoje, quinta-feira. Eu vou fazer o possível para ver se eu consigo uma cena da manhã, sexta-feira, dia 16. Ah, Trabalhamos com agilidade, dependendo do é PC. sobre isso, pai, vai vir logo. Faça a sua parte, por favor. Mas queremos agradecer profundamente a Lute por aceitar essa proposta louca de participar do nosso podcast. Uhum. E deixar ela só fazer agora sua despedida. Não se esqueçam de seguir ela nas redes sociais, vai estar na descrição aqui do vídeo. E qualquer coisa, volta lá para o intervalo e começa a assistir o vídeo todinho de novo, que a gente vai ganhando visualização. É isso aí. Eu que gostaria de agradecer ao Rafa, a Nina, o pessoal do Território Zero. Fiquei muito feliz com o convite. E se isso não aconteceu antes, foi por culpa minha. Espero que a gente se reencontre logo em breve. Vamos ter uma Sim. surpresa. E eu fico muito feliz de estar aqui, principalmente porque vocês são pessoas que entendem, realmente entendem sobre o que é ter passado por esse tipo de coisa, sobre o que é gostar de algo que às vezes a gente nem conhece. Então, muito obrigada, um beijo em todo mundo. E estamos aqui. É isso aí, povo. Um beijo. É isso aí. Até o próximo programa. Vamos tentar gravar o quanto antes para liberar mais conteúdo para vocês com mais frequência. Tenham paciência, estamos chegando devagarinho, mas estamos chegando. Cheiro. É isso. Beijo, gente. Beijo!